Pois bem, e começam as movimentações agora da janela de transferência, né? Como eu falei para vocês, a gente está num período crucial agora para as eleições desse ano, porque quem pretende se candidatar a algum outro cargo precisa sair do cargo atual. Então, por exemplo, aqui o Eduardo Paes está falando que o Castro está saindo do mandato, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, né, que está saindo do mandato porque está sendo perseguido pela polícia, que está com medo, que está fugindo, não sei o que lá. Não é nada disso, é porque o Cláudio Castro quer se candidatar a senador pelo Rio de Janeiro, então ele tem mesmo que se desincompatibilizar do cargo de governador agora. Tá uma confusão danada no Rio de Janeiro, tá? Por quê? Porque o vice ele já tinha se desincompatibilizado também, porque também quer concorrer. Aí deveria assumir o presidente da Câmara, que é o Bacelar, que está preso, então não pode assumir também o presidente da Câmara. Vai assumir o presidente do TJ do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma festa, cara. Meu estado, eu vou te falar uma coisa, bicho. Ô confusão, bicho. É todo mundo preso naquela porra lá. É a gente que tá certo, tá? O seu estado não prende os governadores quando ele sai do cargo, é você que tá errado. Tem que prender tudo, que é tudo bandido mesmo, né? Então, essa é a situação. Cláudio Castro está saindo por conta disso. Mas as movimentações estão grandes, tá? O Zema também renunciou ao governo de Minas Gerais para disputar a presidência ou talvez para ser vice do Flávio. Mas tem uma movimentação agora aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. O Ratinho desistiu de... Se o Ratinho fosse ser o candidato do PSD à presidência, ele deveria também sair agora. Ele tinha que renunciar também ao estado do Paraná para candidatar à presidência. Ele falou que não, que vai cumprir o mandato até o final. Isso é uma coisa que chama atenção, porque olha só, ele não vai poder ser vice do Flávio, tá? Não pode, porque para ser vice também teria que se desincompatibilizar. Em princípio, ele não vai ter cargo nenhum, ele vai terminar o mandato dele no governo do Paraná e não vai ter cargo nenhum. É lógico, o Ratinho Júnior não precisa de dinheiro, não precisa de emprego, ele pode ficar em casa fazendo nada, né? Agora, não dá para descartar que isso pode sim ser um aceno para o Flávio Bolsonaro, ou seja, aquela estratégia que o Kassab fez de fazer frente ao Flávio Bolsonaro já fez água. Porque o candidato que o Kassab tinha, que era o melhor candidato que o Kassab tinha nas pesquisas, que era o Ratinho Júnior, desistiu já. Estão falando que vai ser o Caiado, mas pode ser que tenha algum acordo aí do Ratinho com o Flávio, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter rumo a 1 milhão de sunguinhas, PT e PCC, tudo a ver e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E também tem que lembrar mais dois assuntos que eu vou falar aqui, ó. É tudo vitória do Flávio, impressionante aqui. O PL fez um arrastão e garantiu uma bancada com mais de 100 deputados na janela partidária. A gente está também na janela partidária, que os deputados podem mudar de partido sem ser penalizados, tá? Por conta da eleição. Um monte de deputado está indo para o PL nesse momento aqui. O PL está ganhando um monte de deputado. Olha que coisa. Por que isso? Por causa da perspectiva do Flávio ganhar a eleição esse ano. Há uma perspectiva muito grande disso, né? E também o Bessias. Lembra do Bessias? Ele só tem 25 votos no Senado. Rapaz, realmente a situação dele está complicada, viu? Vamos falar sobre esses temas todos aqui. Eu já falei que eu sou, né? Então é que eu esqueci de falar desses dois últimos temas também antes de fazer a apresentação, né? Mas tá aqui, ó. O Paes criticou a cerimônia de encerramento de mandato do Castro, né? Então o Cláudio Castro fez aqui uma cerimônia de encerramento de mandato. Ele renunciou ao governo do Rio de Janeiro nessa segunda-feira. De novo, isso era esperado, vários governadores estão fazendo isso essa semana, pode fazer semana que vem também. Eu não sei exatamente o dia exato, mas é algum dia no início de abril que acho que é 180 dias antes da eleição. Você tem que desincompatibilizar antes da eleição. Então é nesse momento agora, no início de abril, que eles têm que sair, então o pessoal está saindo agora, final de maio, início de abril. Se o Tarcísio de Freitas fosse ser candidato a presidente, ele teria que sair também. O fato de que ele não está saindo, não há nenhuma movimentação dele sair, indica que vai ser o Flávio mesmo. Para quem ainda tinha alguma dúvida, eu não tinha dúvida nenhuma, mas para quem ainda tinha alguma dúvida de que seria o Flávio para presidente e o Tarcísio vai para a reeleição, o Tarcísio vai continuar no governo, não tem nenhuma movimentação dele sair, então a única alternativa que ele tem é candidatar à reeleição. Por que o Ratinho Júnior não pode? Porque o Ratinho Júnior já reelegeu, então ele não pode reeleger de novo. Então ele vai ficar no governo do estado até o final, e daí não vai para lugar nenhum. O Cláudio Castro também. O Cláudio Castro não poderia se candidatar à reeleição, porque ele já se reelegeu uma vez, então ele não poderia se candidatar à reeleição novamente. Então ele se ele ficasse no mandato de governador até o final,
ele acabaria não podendo se candidatar a nada, né? Ficaria aí um período de pelo menos 2 anos sem poder se candidatar a nada. Enfim, o Cláudio Castro renunciou essa segunda-feira e está dando uma confusão danada, né? Porque a estratégia dele é disputa ao Senado. Eu falo para vocês, eu não gosto do Cláudio Castro, tá? Não gosto não, mas vou votar nele. Se ele for o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, eu vou votar nele e quem for a outra pessoa lá, né? O outro seria o Flávio Bolsonaro, que era candidato também ao Senado, agora vai ser candidato à presidência. Não sei quem serão os outros nomes lá, né? O problema é que, com a saída do governador, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, assume interinamente o comando do Estado. Pela legislação, cabe a ele convocar uma eleição indireta na Assembleia do Rio de Janeiro, na Alerj, e os deputados estaduais serão responsáveis por escolher um nome para cumprir o mandato tampão até janeiro, quando o novo governador eleito tomará posse após o pleito de outubro. Então é um mandato tampão só entre agora e janeiro, né? E aí o pessoal não tem muito interesse. Por quê? Eles queriam até que fosse aquele cara lá do São Gonçalo, Ruas, né? Mas o problema é o seguinte, se ele for nesse mandato tampão, isso já vai contar como uma reeleição, entendeu? E ele for reeleito governador do Rio de Janeiro, já vai contar como uma eleição. Então, ou seja, ele vai perder 4 anos, ele poderia se reeleger, ficar mais 4 anos depois. É por ficar 6 meses aqui, 8 meses mais ou menos, ele não vai poder se reeleger. Então, a verdade é que ninguém quer pegar o governo do Rio de Janeiro nesse momento, né? Então eles devem escolher alguma pessoa aí, algum burocrata qualquer, sem grandes importâncias, se bem que, né, dá pra fazer um dinheiro em 8 meses com o governador, não sei se vocês sabem, tá? Dá dinheiro ser governador, tá? E, assim, o governador chora pra caramba que não tem dinheiro pra fazer as coisas, bolsa do governador sempre aparece um monte de coisa, cara, é impressionante. Antes da renúncia, o Cláudio Castro promoveu a exoneração de 11 secretários estaduais. A medida foi publicada no Diário Oficial, está relacionada também ao calendário eleitoral, porque esses ex-integrantes agora vão todos poder se candidatar também. Então, na verdade, vai entrar quase que todo um governo novo do Rio de Janeiro agora, a 8 meses das eleições, né? Trocas atingem diversas áreas do governo, não sei o que lá, enfim, é o que já é esperado. Então o ponto é esse. O pessoal está dizendo, está criticando o Cláudio Castro, dizendo que ele está fugindo da justiça. Eu não sei se ele está fugindo da justiça não, mas a verdade é, ele iria de qualquer forma renunciar por conta da eleição esse ano. E não é só ele, o Zema também renunciou. No caso do Zema é mais tranquilo, porque o vice dele está assumindo o governo aqui no meio da indefinição de chapas da direita em Minas Gerais. Então o Zema saiu, entrou o vice dele, Matheus Simões, do PSD, que ficará à frente do Estado enquanto tenta se consolidar como o principal nome da direita na disputa do Executivo Estadual. Ele vai se candidatar à eleição. E agora, com a decisão, o Fux deu uma decisão de que isso já será uma reeleição, tá? Ou seja, se ele se elegesse agora, já será uma reeleição. Ou seja, ficou meio ruim para o Matheus Simões também, né? O desembarque de Zema ocorre pouco menos de 2 semanas antes do prazo final de desincompatibilização. É isso aí, exigido pela lei para que possa concorrer à presidência da República. Ou concorrer como vice, tá? Para ser vice também precisa se desincompatibilizar. Pode ser que o Zema, a gente sabe, o Zema é o candidato dos sonhos para vice do Flávio Bolsonaro. Não sabemos se vai ser fechado essa coisa, mas é o candidato que o Flávio gostaria, né? E que muita gente gostaria também. Então é o que está acontecendo aqui. O Zema saiu também, renunciou ao governo, da mesma forma que o Cláudio Castro exonerou um monte de secretários também, que são os secretários que vão participar de eleição da mesma forma, né? E na despedida atacou o governo Lula. Excelente, somos um país roubado, concordo. Dedão na balança do Alexandre de Moraes na eleição de 2022, um absurdo. Agora, o que surpreendeu todo mundo é isso daqui, ó. Ratinho Júnior decidiu ficar no cargo de governador do Paraná e desistiu de concorrer à presidência pelo PSD. Lembrando que o Ratinho Júnior ele não pode se reeleger como governador do Paraná, porque ele já se reelegeu uma vez, então ele vai ficar até o final desse mandato e acabou, vai embora, e né, um abraço, né? Então, nenhuma perspectiva política para o Ratinho Júnior num primeiro momento. Agora, ele pode ser um ministro do Flávio Bolsonaro, por exemplo. Isso pode ser alguma coisa que pode estar sendo negociada com o Flávio Bolsonaro. É uma possibilidade, né? E lembra que o Ratinho Júnior é o melhor nome que o Kassab tinha nesse caso. O Kassab fez uma jogada para tentar botar 3 nomes ali, o Caiado, o Ratinho Júnior e o Eduardo Leite. O Eduardo Leite nunca teve muita chance, a verdade é essa. O Caiado e o Ratinho, assim, o Ratinho Júnior foi o que foi o melhor deles. O que melhor se mostrou ali nas pesquisas foi o Ratinho Júnior, mas agora meio que esse blefe do Kassab, né? Não, que eu vou botar o Ratinho Júnior, vou lançar o Ratinho Júnior. Acabou o blefe do Kassab, não vai ter Ratinho Júnior. O Ratinho Júnior falou que vai ficar no cargo dele até o final.
ele pode ter negociado alguma coisa com o Flávio, né? O fato é que o Caiado disse não. O Caiado disse que ainda vai tentar, vai fazer essa candidatura ainda, né? Agora, o Caiado também precisa renunciar ao governo de Goiás, tá? Ele não pode ficar no governo de Goiás, não. Aqui está dizendo que ele vai renunciar no dia 31 de março, né? Ok, tem 2 semanas ainda que o pessoal pode... Não precisa renunciar agora, pode renunciar mais para frente, mas tem que renunciar nessas 2 semanas agora, ou nessa semana ou na semana que vem. Tem que dar uma renunciada aí o pessoal que vai se candidatar à presidência, né? Então aqui, ó, o Caiado está aqui, está dizendo que ele vai renunciar mesmo. Então pode ser que o Caiado seja mesmo candidato a presidente, né? Então assim, isso aqui mostra que a coisa está como planejado e está boa para o Flávio. Mais uma vitória do Flávio. Quer ver mais uma vitória do Flávio? Aqui, ó. PL faz arrastão e garante bancada com mais de 100 deputados na janela partidária. Então aqui, ó, o PL trabalha para atrair deputados federais e projeta uma bancada entre 107 e 110 parlamentares até o fim da janela partidária em abril. Então nesse período agora também os deputados podem mudar de partido para disputar as eleições. E lembra, o deputado pode se reeleger, deputado quem vai se candidatar, né? E pode mudar de partido, pode se candidatar por outro partido. Então um monte de gente está vindo para o PL, por quê? Porque está vendo que o PL tem uma perspectiva de crescer. Então isso é uma boa notícia para o Flávio. Por que isso é uma boa notícia para o Flávio? Primeiro porque se o PL crescer mesmo muito para o ano que vem, ele vai ter uma base no Congresso muito sólida para ele ter o governo dele, né? E segundo, porque indica que o pessoal está acreditando que o Flávio vai ganhar, tá? E eu acho que vai, tá? Eu acho que tem uma chance grande mesmo, né? Então, ou seja, a situação que a gente está vendo agora é que realmente o Flávio já está sendo levado como favorito nessa eleição. E tem tudo para ser realmente. O Lula já passou do tempo. Eu vou até falar sobre num outro vídeo, sobre o vídeo do Feltrin, né? O Feltrin estava falando que ele tem pessoas na Globo que estão falando já que a Globo... Você viu aquele PowerPoint da Globo lá? É porque o PowerPoint da Globo... É porque a Globo meio que já soltou a mão do Lula, já viu que o Lula está fora dessa corrida presidencial, não vai ganhar esse ano, né? Ou não vai nem participar, ou vai participar numa situação muito ruim e a chance de ganhar é muito pequena, né? Então, aqui, ó, a expectativa é uma aposta da liderança da legenda. O número final ainda depende de eventuais migrações de partidos, de deputados para outros partidos. Lembra? Também tem deputados do PL que podem ir para outros partidos, tá? Então, é tudo essas 2 semanas aqui. E é por isso que eu falo para vocês que foi muito importante essas pesquisas que mostraram o Flávio com uma folga, né, na frente do Lula, justamente porque, né, isso atrai os deputados, atrai o apoio para ele. Um monte de gente está vindo aqui. E ao mesmo tempo você vê que o Lula tá na merda. Porque aqui, ó, o Bessias, lembra do Bessias? A gente falou que o Bessias foi indicado pelo Lula para o STF, precisa de 41 votos para entrar no STF e até aqui tem só 25. Assim, se você pegar o cálculo que eles fizeram aqui, olha só, tem 2 passos para a indicação do Bessias. Primeiro ele tem que ser votado na CCJ, então aqui na CCJ ele tem que ter 14 votos. Tem 10 a favor, a CCJ tá fácil dele conseguir, tá? 9 indefinidos e 7 contra. A CCJ ele provavelmente vai conseguir, apesar de que a situação não mudou desde novembro de 2025 até agora. Ou seja, se estava ruim lá atrás, continua ruim agora, tá? E agora você tem também no Senado como um todo, aqui você tem que ter 41 votos. Tem 25 a favor, 39 indefinidos e 14 contra, né? É natural ter poucos contra, por quê? Porque ninguém quer se indispor com um novo ministro do STF. Então, para a pessoa falar que é contra o ministro, né, é difícil, né? Mas, na hora, eles têm a noção exata de quem que vai ser. E, tipicamente, tem muito mais a favor aqui do que 25, dos 41 que ele precisa. 16 votos para chegar lá. Tá difícil a situação do Bessias, hein? É o que eu falei para vocês, vai depender da eleição esse ano. Como o Lula não deve ganhar a eleição, o Bessias não vai ser ministro, não. Pode voltar com o seu papel, Bessias. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.